Dia de jogo, torcedor, e o Mengão vai até Minas enfrentar ali o Atlético Mineiro. O Flamengo, que é sempre aí um adversário indigesto pro Atlético, né? Afinal, o Flamengo conseguiu títulos já na casa deles, consegue vitória. E pro Atlético, o Flamengo é um dos maiores rivais, né, históricos aí. É uma rivalidade muito por parte deles. E bem verdade que isso se dá por conta do Flamengo conseguir vitórias importantes, títulos, né? Recentemente conquistou aí títulos em cima do Atlético. E isso faz com que eles não gostem nem um pouco do Flamengo e se torne aí a maior rivalidade interestadual do Brasil, né? Mas o Flamengo vai lá no momento bom, momento aí de sequência de vitórias, enquanto o Atlético desesperado, vivendo uma crise ali, polêmicas nos bastidores. Então o Flamengo pode enterrar de vez o Atlético nessas polêmicas e questões extracampos ali, né? O Hulk ali dando declarações polêmicas, mais jogadores do elenco também falando. Então esse jogo aí pode decretar uma crise muito grande no Atlético. Então vamos estar reagindo, vamos ver o que a mídia vai trazer a respeito dessa partida. Vamos começar com o duelo que vai acontecer em BH. O Galo vai receber o Flamengo em casa mais uma vez, só que parece que é legal, né? Mas não é muito não pro Galo. Aliás, lá tá uma confusão danada fora do campo. Vamos ver a matéria. Um encontro de opostos. O Flamengo vive o melhor momento da temporada. São 6 vitórias seguidas. Eu já acompanho o Flamengo há muitos anos, não é? Porque já vos disse isso. E uma equipa como o Flamengo não tem tempo. Contra um Atlético Mineiro que está longe de atingir a expectativa do torcedor. Quando uno está em um clube como este, sabemos que vai suceder quando não se conseguem alguns resultados. Na última partida, a vitória contra o Ceará pela Copa do Brasil, a crise interna veio à tona. Muitas das vezes as pessoas têm que saber o que acontece no dia a dia, né? Dentro do clube em si. E muitas das vezes, quando não está bem fora do campo, acaba refletindo no campo. Renan Lodge foi o primeiro a expor que o clima dos bastidores não é bom. Minutos depois, na zona mista, Hulk admitiu que pode estar de saída do clube. E todos os temas extracampo se tornaram mais importantes. Tive assim, oportunidade e posso dizer que total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Só que por respeito ao clube, por respeito à torcida, eu jamais vou fazer isso, né? Quem sabe, quando eu sair do Galo, não sei, pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no final do ano. E quem sabe, quando eu sair, eu falo realmente o que precisa ser falado. Em meio ao turbilhão, Eduardo Domingues mantém os 100% de aproveitamento como mandante, com 4 vitórias desde que assumiu o clube. Fator positivo para o Galo, já que recebe o Flamengo na Arena MRV, palco de outros 4 confrontos entre as equipes. 3 vitórias e um empate para os cariocas, com direito a um título da Copa do Brasil em 2024. Taça, junto com o BH, o Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil! Domingues vai mexer na equipe. Com Renan Lodge suspenso pela expulsão na última rodada, Júnior Alonso é o provável substituto. Lianco, que ficou no banco quinta, volta aos titulares. Com a vida bem mais leve no Rio de Janeiro, o Flamengo chega em Minas em busca da 7ª vitória consecutiva e tenta encurtar a distância de 6 pontos para o líder Palmeiras. Fazer as coisas acontecer. Com certeza com ajuda, que são eles os intervenientes, são eles os artistas, são eles que decidem os jogos, que a equipa consiga chegar a um maior número de vitórias. E pronto, e neste momento o meu trabalho é dar seguimento e procurar sempre, dia após dia, progredirmos, porque vamos progredir, porque vamos jogar mais vezes juntos, vamos jogar mais vezes dentro da mesma estratégia. E eu acredito que podemos ser ainda mais competentes. Leonardo Jardim segue com problemas para montar o time. Pulgar e Carrascal ainda cumprem suspensão e não podem ser relacionados. Além deles, Paquetá também está fora do jogo. O meia, que vive bom momento, teve um edema na coxa esquerda na partida contra o Bahia. Ao todo, serão 10 dias para a recuperação. A ideia é estar à disposição contra os Estudiantes na quarta-feira.
Os jogadores poupados do triunfo por 2-1 contra o Vitória no meio da semana voltam ao time. Destaque para Arrascaeta, que vive ótimo momento, e para Bruno Henrique, perto de estender o vínculo com o clube até dezembro do ano que vem. E vamos para o nosso próximo jogo, gente. Cenários diferentes. Ontem, o Abel falou o seguinte: a mídia palmeirense, todos nós palmeirenses, temos que estar preparados, porque será contra tudo e contra todos. Gente, Palmeiras tem uma situação privilegiada, né, cara? Além de ser um time muito bem administrado, né, que junto com o Flamengo são os dois times que se destacam no futebol brasileiro, no quesito administração, no quesito estrutura, essa história de ficar se fazendo de vítima, né? Criar um clima de que está sendo prejudicado, não sei. Talvez esteja percebendo que vai ser difícil competir e aí já está começando a querer desviar o foco, exatamente porque a grande verdade é a seguinte: tirando a Libertadores de 2021, né, que foi ganha daquela maneira que nós vimos, né, uma falha individual do Andréas Pereira, aquela coisa toda, e a Supercopa do Brasil lá em Brasília em 2023, o Abel só levou ferro do Flamengo, né? O Abel, ele ganhou do Flamengo 2 vezes desde quando ele jogou o Brasil. Nesse jogo da Supercopa do Brasil e no jogo da Copa do Brasil, quando o Tite era o treinador, que ele venceu dentro do Allianz Parque, mas o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil de 2024. Ou seja, o Flamengo, ele está gerando um incômodo muito grande, muito grande. Cada vez mais, o Flamengo é o centro das atenções, minha gente. Então, essas duas situações me chamaram a atenção, né? O Abel, na coletiva de Palmeiras e Jacuipense, ficou mandando indiretas para o Flamengo, ou seja, o Flamengo entrou na mente dele, porque ele só fala do Flamengo, e a torcida do Atlético, durante o jogo Atlético e Ceará, ficou cantando música contra a torcida do Flamengo. Mas o que o Flamengo tem a ver com isso? É realmente engraçado. Mas é isso, né? Não é nenhuma novidade isso que eu estou contando. Pelo contrário, né? Isso tudo acaba sendo o quê? Um instrumento de pressão, né? Você vai falando, estão ajudando, e isso aí acaba gerando uma pressão para que, na verdade, a meta é, então ele vai ser prejudicado agora porque eu estou botando a boca no mundo aqui e sempre que houver alguma situação na bola dividida vai ser contra. É isso que acaba acontecendo no dia a dia, porque vejam a diferença. Quando o Flamengo é prejudicado, e isso acontece algumas vezes, ninguém fala nada. Só quem é do Flamengo. Agora, quando o Flamengo acaba sendo beneficiado em algum lance de jogo, nossa senhora, é uma gritaria, rapaz. Então, eu acho que o pessoal está começando a apelar. Eles estão percebendo que o Flamengo está muito forte, que a troca... Nós precisamos falar um negócio aqui, que na época rendeu muito, né? Mandaram o Felipe Luiz embora, da forma que foi, depois da entrevista coletiva e tal. Muita gente se apegou a esse ponto para fazer severas críticas.
mas o tempo está mostrando que a troca foi correta. Nada contra o Felipe Luiz, que fez um trabalho histórico no Flamengo, mas o tempo está mostrando que a troca era necessária e foi feita no momento certo e com coragem. Quem é que teria coragem de mandar o Felipe Luiz embora, por tudo que o Felipe Luiz representa na história do Flamengo, como jogador e como treinador? E depois de acabar de renovar um contrato, foi uma troca de extrema coragem, porém necessária, e que está mostrando que é o certo, né, cara? É o certo. Assim, a performance do time com o Leonardo Jardim, ela melhorou, e o início dele é fantástico, né? Como o do Felipe também foi, diga-se de passagem. Mas, cara, existem momentos na vida que você precisa tomar decisões. E o Flamengo, com o Leonardo Jardim, ele está muito forte. Ele está muito consistente. E os adversários já perceberam isso. Principalmente o principal adversário, que é o Palmeiras. E o Abel Ferreira, que não é bobo nem nada, ele já se tocou disso. Ele sabe quem é o treinador que está à frente do Flamengo, o potencial do grupo do Flamengo, e ele já está botando a boca no mundo para desviar o foco, para incentivar com o apoio de uma parte da mídia. E isso é que me deixa estupefato. Eu vi ontem uma entrevista que parecia uma pauta combinada. Tipo assim, ó, eu vou perguntar para você, eu levanto a bola para você e você corta, e eu continuo deixando você na cara do gol para você falar o que você quer, envolvendo o Abel Ferreira, que, cara, sinceramente, pega mal. Mas vamos ver aí dentro de campo o que vai acontecer. Mas o pessoal está incomodadíssimo com o Flamengo, o atual campeão brasileiro e tetra da Libertadores da América. Entrou na mente do Abel, hein? Ter perdido o tetra para o Flamengo, ser vice do Flamengo. Ele está obcecado pelo Flamengo. Abel, seja muito bem-vindo ao Maracanã no dia 23 de maio. Será muito bem recebido, viu? Será muito bem recebido. Aliás, o Flamengo ele tem essa fidalguia, né? A diretoria do Flamengo convida sempre os dirigentes, os representantes para um jantar, né, na véspera dos jogos. As torcidas do Maracanã são muito bem recebidas, as torcidas visitantes. O Maracanã é o melhor estádio do Brasil para você assistir a uma partida de futebol. O clima é ótimo, existe torcida mista. Quanto tempo a gente não vê briga no Maracanã, gente? Tem briga, infelizmente, longe do Maracanã, na rua, porrada, Kombi, os caras gostam de brigar. Agora, no Maracanã, o Maracanã é um estádio cada vez mais família. Então, o Palmeiras será muito bem recebido no Maracanã no dia 23 de maio para um grande jogo entre Flamengo e Palmeiras, mas que eles estão preocupados com o Flamengo, eles estão. Estão preocupados. E estão apelando aí, com a ajuda da imprensa. Que loucura isso, gente. O problema é o Flamengo. O problema é o Flamengo. Porque é um caso de sucesso. Fez tudo bem, está numa situação extraordinária, fez o que tinha que fazer, saiu da falência para ser um bilionário, o time mais rico fora da Europa, e esse é o problema, o Flamengo. Entendeu? Típico do brasileiro. Quem faz sucesso incomoda. Aí começa a arrumar coisa para... É impressionante isso. Está chamando a atenção, hein? Agora, vá se acostumando, porque cada vez mais vai ser assim. O Flamengo ficará muito mais forte, cada vez mais, bem estruturado, né? Vem a janela aí no meio do ano.
elenco do Flamengo vai melhorar, hein, gente? O elenco do Flamengo vai melhorar, hein? Olha... Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Assim, o que tem a ver Palmeiras e Jacuipense, entrevista pós-jogo, jogar indiretas para o Flamengo? Porque ele não estava falando para o Corinthians, para o Atlético Mineiro, para o São Paulo, ele estava falando do Flamengo. E durante o jogo do Atlético com o Ceará, a torcida do Atlético fica cantando para o Flamengo. O Flamengo é o centro das atenções, né? É isso. E domingo, 8h30 da noite, vai ser forte, hein? Vai ser um jogão. E se preparem que a galera tá apelando aí que o Mengão está incomodando. É ou não é? Gente, esse negócio de SAF no Brasil, nos times de futebol, qual SAF deu certo no Brasil? Bahia, Manchester City, Grupo City. É uma SAF bem sucedida. É uma SAF bem estruturada. Quando eu penso em SAF dar certo no Brasil, eu penso Grupo City Bahia. Dentro do universo do Bahia, das possibilidades do Bahia, eu acho que o Bahia ele vem melhorando e se tornando um time cada vez mais competitivo. Embora tenha ficado fora da Libertadores e da Sul-Americana agora, mas você olha para o Bahia e você vê que ele está evoluindo. As outras, sinceramente, a SAF do Cruzeiro do Pedrinho. Então tá aí, nação, esse foi o corte, né? Um corte muito bacana aí relacionado ao jogo de hoje, um jogo importante entre Flamengo, na verdade entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? O jogo acontece em Belo Horizonte, um jogo fora de casa aí, onde o Flamengo, mesmo como visitante, é tido como favorito para essa partida. É um jogo que vai se equilibrar um pouco, talvez, né? Pela vontade do Atlético em ganhar do Flamengo, porque isso aí para eles é um título, então a gente sabe como é que funciona, né? Dessa forma aí. Se o Flamengo não entregar, obviamente, os caras vão dar a vida, né? Teve também o João Guilherme trazendo notícias do Palmeiras. Palmeiras continua, segue incomodado com o Flamengo. Não tem jeito, o Mengão incomoda. O Abel dando declarações polêmicas. Essa semana foi muito quente, os bastidores, troca de farpas de presidentes aí, né? Envolvendo Vasco, Palmeiras, Flamengo. Então, assim, esse clima segue quente. E o João Guilherme soltou o verbo ali, né? Deu a opinião dele, falou ali que realmente tá difícil de parar o Mengão em campo. Então, começa esses foco de incêndio extra-campo para poder tentar aí conturbar o elenco do Flamengo, conturbar o ambiente do Flamengo, né? Flamengo que a gente sabe que é só pegar uma maré boa que começa a pipocar coisas da mídia, começa a pipocar coisas aí aleatórias ao campo para tentar parar esse Flamengo que é uma máquina. Esse Flamengo é uma máquina, e com o Leonardo Jardim aí, cara, tá animando, tá? E eu fui um dos que foi contra a saída do Felipe Luiz. Assim, da maneira que foi, continuo também. Acho que ele deveria ter tido mais tempo de trabalho. Mas o que o Leonardo Jardim vem fazendo com esse time aí é brincadeira e é animador demais a temporada do Mengão. Mas tá aí o corte, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado, já que ficaram por aqui até agora. Dá aquele likezinho pra dar uma moral pra gente. E a gente volta mais tarde com a vitória do Mengão. Valeu!